Agora nós vamos para a nossa terceira aula, tá? Aqui tem como título o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Ocaso, de uma forma figurada, quer dizer queda, ruína, fim e final. E foi isso que aconteceu com os planos de Satanás. Satanás, ele arquitetou todo um plano para mostrar a Deus que Jó só adorava e glorificava o nome de Deus por interesse, porque Deus o beneficiava, porque Deus o abençoava. E o que foi que aconteceu? Ele foi até Deus e disse: olha, tira tudo dele para você ver se ele não blasfema contra ti. E Deus deu toda a permissão, né, para Satanás fazer isso. E quando Satanás recebeu essa permissão, ele foi e arquitetou seu plano e concluiu na vida de Jó. O que foi que ele fez? Ele tirou todos os bens de Jó, deixou ele pobre. Jó faliu, em um só dia ele faliu. E depois disso ele foi e perdeu a sua família também, seus 10 filhos, só ficou a sua esposa. Por último, Satanás foi e atingiu a saúde de Jó, porém ele não teve êxito nos seus planos. Por quê? Porque mediante tudo aquilo que estava acontecendo na vida de Jó, ele não blasfemou de Deus. Satanás, ele mexeu em tudo na vida de Jó, tanto que a revista vai ressaltar que depois do capítulo 2, o nome de Satanás não é mais mencionado, porque Satanás ele usou a sua última cartada, que foi a tocar na saúde de Jó. Mas Jó não blasfemava de Deus, então ele não tinha mais outro plano. O que eu vou fazer mais para esse homem blasfemar de Deus? Eu tirei os filhos dele, eu tirei a saúde dele, eu tirei os bens dele. O que mais eu posso fazer? O que mais que eu posso fazer para fazer esse homem blasfemar? Então Jó não blasfemou de Deus, mostrando a Satanás e a Deus que ele amava Deus não pelo que ele tinha, mas pelo que ele era. Jó amava Deus pelo que realmente Deus era. Mesmo que Deus não desse nada a Jó, pela pessoa que Deus é e pelo que ele era no tempo de Jó, né? Como Jó via Deus, era assim que ele amava Deus. Ele não amava Deus porque Deus o abençoava, ele amava Deus por quem Deus é. Então depois disso, Satanás não tem mais nenhuma carta na manga, ele não tem mais nenhum plano para provar que Jó ia blasfemar de Deus. Não tinha nem como, porque Jó ele amava realmente a Deus. Ele tinha sim um respeito e uma reverência a Deus. E o mais bonito na vida de Jó é que, mediante tudo isso que ele passou, em toda a sua dor, na sua perca, ele não deixou de ser a pessoa que ele era. Nas aulas passadas, eu falei que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Mas ele não era só isso, ele era um homem generoso, ele era uma pessoa bondosa, ele era uma pessoa sábia. Entendeu? Jó, ele era um homem tão sábio. E você vai ver isso no livro dele quando ele diz: olha, no eu vim e no eu voltarei. E quer dizer o quê? Olha, sem riqueza eu vim aqui, sem riqueza eu vim aqui, sem roupa. E você quer saber de uma coisa? Eu vou voltar sem riqueza e sem roupa, sem nada. Eu vou voltar para onde eu vim. Eu vim da terra, eu vim do pó. E é para lá que todos os seres humanos vêm. Ele era um homem muito sábio. Se você for ler, ele tem palavras muito sábias e ele continuou sendo a mesma pessoa. Independente dele ser rico, ele era um homem íntegro. Independente que ele fosse pobre, ele era um homem íntegro. Independente se ele tivesse boa saúde, ele amava a Deus. Se ele também não tivesse saúde, ele também amava a Deus. Claro que teve momentos no livro você vai ver no livro de Jó, que Jó ele vai se lamentar. E isso é até normal, Deus entende, gente. É muito difícil a gente passar por algo, por uma doença, por uma dor, por uma perca, e a gente está sempre sorrindo. É muito difícil e é até raro, principalmente nos dias de hoje. Mas mesmo ele muitas vezes se lamentando, demonstrando a sua dor, porque ele demonstrou muitas vezes, ele continuou sendo um homem íntegro, reto. Tanto que a sua esposa vai dizer assim: você ainda retém a tua sinceridade com Deus? Você ainda retém essa sinceridade? Homem, larga tudo e morre de uma vez.
Mas Jó, ele continuou. Ele continuou perseverante. Mesmo em tudo aquilo. Sabe o que é o mais lindo de Jó? Que Jó nos demonstra perseverança também. Porque realmente ele poderia ter desistido de tudo. Ele poderia ter tirado a sua vida. Mas ele continuou ali. Firme e forte, acreditando naquilo que... Acreditando em Deus. Acreditando no bem. Acreditando na justiça divina. Acreditando que uma hora tudo aquilo ia acabar. Se você for ver lá em Jó, capítulo 19, versículo 25, ele vai dizer assim, ó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E no capítulo 26, desculpa, no versículo 26, ele ainda vai dizer assim, ó: e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Ele continuava realmente acreditando em Deus. Teve sim alguns momentos no livro em que ele vai levantar questionamentos e lamentações diante de Deus, mas em nenhum momento ele vai blasfemar realmente. Em nenhum momento ele vai dizer que Deus é ruim, em nenhum momento ele vai aderir tudo de mal que acontecia nas costas de Deus, não. Mas ele acreditava que tanto bem quanto mal era toda permissão de Deus. Era tudo vinha de Deus, mas ele não blasfemava. Ele não dizia que Deus era isso, que Deus era aquilo, que Deus é o culpado de tudo, não. Ele só aderia a uma coisa, ele tinha uma filosofia de vida, que tanto bem quanto mal, tudo era permissão do Criador. Nada acontecia se não vinha pela permissão, pela mão do Criador. Mas ele continuava crendo em Deus. Então que vai dizer assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre essa terra. E eu ainda o verei. Jó, ele é uma inspiração para todos nós. E através de Jó, Satanás perdeu uma luta, perdeu uma batalha, perdeu uma guerra, porque ele queria provar a Deus que Jó só obedecia a ele por interesse. Mas mediante tudo isso, teve uma vitória da parte de Jó e da parte de Deus. Porque de um lado, Jó mostrou para Satanás e mostra pra gente que existe sim pessoas desinteresseiras, que existe sim pessoas que não fazem as coisas por interesse, por benefício próprio, para ganhar algo. É aquela famosa, uma mão lava a outra. Não, Jó não era assim. Jó fazia de uma forma só para poder ajudar o outro, porque ele amava as pessoas e amava a Deus também. E teve também uma vitória da parte de Deus, porque Deus mostrou a Satanás, não, Satanás, existe sim pessoas que me servem de verdade, que se tá tudo bem, me ama, se tá tudo mal, pode até reclamar um pouquinho, mas também me ama. Então teve uma grande vitória ali da parte de Jó e nós sabemos muito bem qual é o final, né? Só que eu quero ressaltar aqui o capítulo 38. A partir do capítulo 38, Deus se revela a Jó. Historiadores dizem que o sofrimento de Jó não foi só dias nem semanas, talvez tenha passado por meses. E no capítulo 38 é que Deus se revela. Do capítulo 1 até o capítulo 37 é toda a história, lamentações, os amigos de Jó. Mas a partir do capítulo 38, Deus intervém na história e começa a falar com Jó. E disse, Jó, onde é que tu estava quando eu coloquei a pedra de esquina? Onde é que tu estava quando eu formei os firmamentos da terra? Onde é que você estava? E Deus vai se revelar a Jó de uma forma sábia. Eu acho muito legal que Jó, ele era um homem sábio, muito sábio. Mas diante da sabedoria de Deus, ele vai dizer assim, Senhor, falei do que não sabia. Então, aquele homem tão sábio, teve que reconhecer, meu Deus, como eu sou tão pequeno. E como tu é tão grande. E assim foi como Jó se comportou. Eu acho mais bonito é porque Jó, ele é extremamente elogiado por nós, por causa do seu comportamento. Mas sabe o que é o mais belo? No capítulo 42 é quando Jó faz isso. Senhor, falei do que eu não sabia. Ele se mostra, além de ser uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus, que se desviava-se do mal, generoso, se você for ver também
na história de Jó, ele é um homem generoso, uma pessoa que tratava bem seus servos, era uma pessoa sábia, justa, ainda era humilde. Então que a gente possa cada vez mais aprender com esse homem, tá bom? Um pedidozinho. Gente, deixa seu like. Dá um like ali, vai, ajuda a professorinha. O seu like significa que você gostou da aula, tá bom? Então, se tiver gostado, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o like do mesmo jeito. Não tem problema pra mim. Mas deixa. Ajuda. Dá uma força maior pra gente, tá bom? A aula termina aqui, tá? Nos vemos na próxima aula. Espero por vocês. E tchau, é só até aqui, tá bom? Beijos. Bye, bye.